Olá, meu nome é Tauana, sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal Norte de Minas Gerais, campus Araçuaí. Irei apresentar agora o seminário da disciplina Currículos e Diversidade Cultural da professora Merivan Batista de Oliveira Ferreira, cujo tema é Memória de Escola. Introdução. Esse relatório é parte complementar do seminário da disciplina Currículos e Diversidade Cultural, onde é abordado o tema Planejamento Curricular, Experiência de Construção, a partir de entrevista por questionário em instituição de ensino com foco no currículo do segundo ano do ensino fundamental em período de pandemia. Essa entrevista é pertinente, pois contribui para o entendimento de como é construído o currículo no contexto escolar. A escola é onde o indivíduo se desenvolve e leva para a vida o que aprendeu. O planejamento curricular está na base do trabalho que o futuro profissional docente irá desempenhar. O planejamento curricular, bem construído, colabora para a qualidade do ensino-aprendizagem e tem papel na configuração das mais diversas propostas e projetos educacionais. Um planejamento curricular bem elaborado e seguido, mesmo em períodos de pandemia, consegue levar o aluno ao seu desenvolvimento e à busca por mais conhecimento. Tema: Planejamento curricular, experiência de construção em período de pandemia Covid-19. Problema de pesquisa: como se dá o processo de planejamento curricular do segundo ano do ensino fundamental? Quais foram os desafios do ensino no período da pandemia? Hipóteses ou pressupostos. Segundo a BNCC do ensino fundamental, a construção do currículo deve ocorrer focando na ludicidade da aprendizagem, que desenvolva o pensamento crítico e etc. Essa construção deve ter uma proposta alinhada às necessidades específicas, às infâncias e às adolescências, que passam por mudanças relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros, e que atenda suas características, potencialidades e especificidades. Nessa escola, podemos perceber que o planejamento curricular é seguido, mesmo nesse período de pandemia. A escola buscou no máximo que os alunos participassem de todas as atividades, juntamente com suas famílias, mesmo que de forma remota. Objetivo geral: refletir e analisar o planejamento curricular na prática e em tempos de pandemia. Objetivos específicos: analisar e observar a experiência de construção do currículo na pandemia, conhecer de perto e de forma prática como se aplica o planejamento curricular em momentos não tão comuns como em uma pandemia. Justificativa: essa entrevista é pertinente, pois contribui para o desenvolvimento de como é construído o currículo no contexto escolar. A escola é a base para o desenvolvimento do ser humano, tornando-o conhecedor de diversas áreas. O planejamento curricular, bem elaborado, colabora para a qualidade de ensino e para que os alunos aprendam e levem para a vida o que aprenderam. Relatório da entrevista. O currículo é todo o processo no qual os alunos passam durante o período escolar. É a referência de tudo o que ela aprende e vive nesse período. Nos tempos de pandemia, as escolas, os professores e todo o corpo docente tiveram que se adaptar, pois de ensino presencial passaram ao ensino remoto, porém mantendo o currículo com a mesma qualidade. Segundo a pedagoga, um dos desafios foi que nem todos os alunos tinham acesso à internet para assistir às aulas, mas que a participação da família foi de suma importância para o período de adaptação e de aprendizagem dos alunos. A diretora afirmou que a evasão escolar aumentou muito, pois muitos pais não buscaram os pets nas escolas, prejudicando assim os filhos. Porém, os docentes se mobilizaram e entregavam nas casas dos alunos. Uma professora contou que preparar uma aula remota é bem diferente da prática presencial de sala de aula. Diante do exposto, foi aplicado o questionário, na qual foi respondido pelos docentes. As perguntas foram: quais eram as expectativas do desenvolvimento do currículo na pandemia e quais são as expectativas de agora, pós-pandemia? Como foi a participação da família na pandemia e agora, pós-pandemia? A grade curricular permite que o aluno se desenvolva de forma ampla? Os alunos pós-pandemia voltaram com mais vontade de aprender e os professores com mais gás e vontade de ensinar? O que a pandemia trouxe de aprendizado para a escola e para a grade curricular?
Durante a entrevista, vimos que a grade curricular foi mantida pela escola e que a família deve ser aliada da escola, tanto em período normal quanto em período de pandemia, pois ninguém estava preparado para viver esse período, nem a escola, nem os professores, nem os alunos e nem os pais. Mas, de mãos dadas, todos estão vencendo esse período difícil, sem diminuir a qualidade da educação. Ferramentas de pesquisa. Utilizou-se o método da entrevista estruturada, onde houve a construção prévia de questionário base e em seguida a aplicação na instituição escolar escolhida. O processo contou também com a construção do relatório final dos dados coletados. Cronograma. Etapa: construção do questionário, aplicação do questionário, que foi 6 de janeiro, construção do relatório final dia 9 e apresentação do relatório final dia 10. Considerações finais. Através da realização da entrevista e da construção do relatório, pode-se concluir que o planejamento curricular deve ser construído com uma base sólida, independente da situação, deve ser aplicado. O período de pandemia não foi capaz de mudar a qualidade da educação, mesmo sendo um processo desgastante para ambos os lados, pois os familiares se viram obrigados a participar de forma mais ampla da vida escolar do filho e passaram a valorizar mais os professores e a escola. Os pais, que não tinham conhecimento da grade curricular da escola do filho, passaram a conhecer melhor esse processo e isso foi um dos pontos positivos. No período pós-pandemia, os alunos voltaram com mais vontade de aprendizado e os professores com mais garra e gás para ensinar. Entrevista em conjunto com pedagogo e diretor. Quais eram as expectativas de desenvolvimento do currículo na pandemia e quais são as expectativas de agora, pós-pandemia? A expectativa era quanto ao aprendizado dos alunos. Nós, apesar de fazer o que era possível para que eles aprendessem de maneira integral, ainda existia a preocupação. Será que de fato eles estão aprendendo? Hoje, no período pós-pandemia, estamos vendo alunos com mais fome de aprendizado. E, independente da pandemia e pós-pandemia, a escola seguiu a grade curricular certinho, pois ela é fundamental não só para o desenvolvimento dos alunos, como também para a escola. Como foi a participação da família na pandemia e agora, pós-pandemia? A participação da família, independente do período que vivemos, é fundamental para o desenvolvimento dos alunos. Mas, claro que no período de pandemia, a família teve que ter uma participação ainda maior, e aquelas que não tinham conhecimento da grade curricular da escola de seu filho, passou a ter. A grade curricular permite que o aluno se desenvolva de forma ampla? Sim, é preciso que o aluno se desenvolva e busque atingir o seu potencial. A grade curricular tem que sofrer ajustes ao longo do tempo. Por exemplo, a introdução de tecnologias, já que a geração de hoje não vive sem a tecnologia. Os alunos pós-pandemia voltaram com mais vontade de aprender e os professores com mais gás e vontade de ensinar? Sim, pós-pandemia os alunos voltaram com gás novo e os professores com mais garra. Porém, existe ainda os cuidados com a saúde, mas os alunos parece que estão com a energia renovada. O que a pandemia trouxe de aprendizado para a escola e para a grade curricular? Para a grade curricular, que é preciso rever sobre a introdução de cursos voltados para a área da tecnologia, já que hoje o mundo é tecnológico. Para a escola, que devemos ter uma grade curricular sólida e que busque cada dia o desenvolvimento do indivíduo. Referências. Obrigado.